Bom dia, gente. Tudo bem? Hoje eu vou mostrar para vocês só plantinhas que são pendentes. Por isso que eu tô começando aqui, ó, com a minha samambaia, que inclusive tá com sede. Daqui a pouquinho já vou dar uma aguinha para ela, né? Aproveitar porque o melhor horário de fazer a rega é pela manhã, né? E agora é bem de manhãzinha, o sol tá aparecendo agora, e eu vou mostrar para vocês 7 plantinhas pendentes que eu cultivo aqui na minha casa e que servirão de opções para vocês de plantas para cultivar na casa de vocês. Samambaia é um coringa, né, gente? E eu resisti a samambaia, fui muito resistente a elas por muito tempo. Eu não gostava de samambaias, né? Mas elas de fato trazem um frescor, né, uma alegria, um verde para casa. Então funciona como umas plantas estratégicas, né? Umas plantas coringa mesmo. E uma mais linda que a outra, né? Tem diversas opções. Não dá para dizer que nenhuma samambaia te agrada, porque sempre tem uma mais bela que a outra. Aqui nesse cantinho, por exemplo, olha, eu tenho uma samambaia que eu ganhei uma mudinha, né? Fui lá na Luciene buscar, que ela me deu, e eu acho ela maravilhosa, tá? Eu nem sabia como cultivar ela, fiquei morrendo de medo de não dar certo, e foi a Luciene que me animou, né, a cultivar a samambaia. E ela realmente tem esse tom de azulado, gente, muito lindo, sabe? Assim, quase que um furta-cor, sabe? Ela parece assim que é uma planta que é de plástico, sabe? Ela imita assim aquilo que é artificial, de tão bela que ela é, né? E o bom é isso, é que ela não é artificial, né? É uma planta verdadeira. Então ela tá aqui nesse vasinho timidazinha, né? Deixei ela aqui nesse cantinho, mas eu vou transplantar ela para um vaso maior para ela ficar totalmente pendente, para ela ter espaço também para se desenvolver. Já que estamos falando de plantas pendentes, gente, deixa eu mostrar para vocês uma. Olha aqui que lindo, né? É o cacto cianinha. Eu ganhei uma mudinha, né, bem pequenininha de uma amiga e cultivei ela sem muita esperança, para falar a verdade, de tão pequenininha que era, mas ela se desenvolveu, uma planta muito resistente, muito rústica. Tá aqui, olha, nesse vasinho, né? Tem diversas folhas dela aqui, né? A gente chama aqui de cacto zigue-zague, porque ela faz esse zigue-zague super interessante na folhagem e ela fica assim, toda prostrada, toda pendente, e vez ou outra aparecem algumas raizinhas. E eu coloquei ela aqui, olha, próximo da janela, e a parte dela que encosta em alguma coisa vai criando uma raiz, mas eu achei que é porque ela estava encostando no cachepô de madeira onde ela estava. Então eu coloquei ela aqui, e aqui, olha, onde ela encostou aqui na janela, olha, também ela solta raízes, uma coisa muito interessante, olha. Só de estar encostada em alguma coisa, ela já começa a soltar raízes e enraizar, que ela tá até com 2 brotinhos novos ali em cima. Então, é uma planta de muito fácil cultivo. Você aperta ela, ela é muito firme, gente. Uma planta super resistente. Só que vale lembrar que ela tem uns espinhozinhos aqui, olha, tá vendo? É um cactozinho. E esse espinho dela aqui, inclusive, ele é bem perfurante e dói como qualquer outro cacto comum. Inclusive, eu acho que eu machuquei a mão aqui agora um pouquinho. Mas tudo bem, né? Faz parte aqui. Olha como ela é maravilhosa. Tem que pegar ela com jeito, gente, para não espetar aqui a mão no cacto, né? Nos espinhos dele. Aqui eu tenho mais 2 cactozinhos, né? Nesse vasinho aqui, né? Que esse daqui tá pendendo para cá, tá buscando a luz, né? Que é um Mickey Mouse. E tá com bastante folhinha, é uma palma, né? Olha, bem bonitinha, tá bem verdinha. E ao lado aqui eu tenho mais um, olha, que é a ruérnia, né? A ruérnia dragão, porque ela dá uma florzinha, né, avermelhada, e é uma planta muito fácil de fazer mudinha. Já doei muita mudinha, eu inclusive já vendi mudinhas, porque ele é muito fácil de cultivar. Enche o vasinho, né? Funciona assim como uma espécie de forração no vaso, porque ele fecha completamente o vaso. Ó, aqui tá um exemplo, né? E aí, quando ele não tem mais espaço para fechar o vaso, aí ele vai deitando e vai ficando uma plantinha pendente. Vez ou outra, né, ele perde uma folha, é super resistente também à falta de regas e produz florzinhas bem bonitinhas, super ornamentais, tá? Se você fizer rega nele e também fizer adubação, ele produz muitas flores, ele fica repleto de florzinhas. Olha a cor, um vermelho bem bordô mesmo.
E a quarta planta, gente, olha, é uma Tradescantia, né? Ou Trapoeraba, a gente chama ela aqui de lambari, tá? Ela tem esse formatinho, nesse aspectozinho de peixinho lambari e é roxinha, né, na borda. É uma planta que é muito cultivada como planta de forração, né? Fica uma forração muito bonita para manter a umidade, né, do canteiro, por exemplo. E também é cultivada, muito cultivada, como é comum, né, nas plantas de forração, ela é cultivada também como plantinha pendente. Essa daqui eu ganhei ela do Alan e eu acho ela muito linda. Já ganhei assim o vaso todo cheio assim, né? E ele vai escorrendo pelo vaso, né? Fecha, não dá nem para ver o vaso mais, com a folhagem maravilhosa. É uma planta que gosta, né, de uma leve umidade e também de substrato rico em matéria orgânica. Aqui eu tenho mais uma plantinha, né, que também é muito fácil de cultivar, que é a nossa querida jiboia. Né? Nossa jiboia aqui é uma plantinha muito fácil de fazer mudinhas, de cultivar, é muito resistente no sol, na sombra ou na meia sombra, como é o ideal para ela. Muito cultivada, inclusive dentro de casa, né? Justamente por ser tão flexível e resistente a locais sombreados. E aqui eu tenho um dinheirinho rosa, gente. Vocês podem ver que ele tem essa tonalidade rosada aqui, né? Tá num frasquinho aqui, né? Na verdade. E ele vai ficando como uma plantinha pendente, né? Na medida que ele vai saindo do vaso, já que ele forra todo o vaso, né? E depois ele vai caindo, saindo nas laterais do vaso. Funciona como uma plantinha pendente, né? É a rosa, é muito, muito lindinha, super delicada, tem um brilho lindo na folhagem. Esse daqui eu acho que ele tá sofrendo um pouquinho por falta de rega. Quando ele tá bem hidratadinho mesmo, o brilhinho da folhagem dele é mais bonito. Também ele pode estar sofrendo um pouquinho porque eu fico protegendo ele demais e aí ele tá pegando pouca luz, por isso que o tom de rosado dele não tá tão evidente, olha. Mas é uma plantinha super delicadinha, muito linda. E funciona, né, para pequenos espaços, né, porque ele pode ser cultivado tanto em vasos grandes quanto em vasos menores. E aqui muito verde, mas também azul, com a nossa sexta plantinha. Aqui é uma azulzinha, né, que vocês podem ver aqui que ela tá escorrendo pelo vaso e é uma mudinha nova, olha. Tá aqui nesse vaso, olha, tá vendo? Tá aqui o vaso e ela fecha completamente o vaso como uma plantinha prostrada, uma plantinha pendente e que produz florzinhas azuis assim pequenininhas, delicadas todos os dias. Só no dia chuvoso, né, como a florzinha é muito delicada, então ela não consegue se abrir, mas sempre nos dias quentes, logo pela manhãzinha, ela já começa a abrir as florzinhas delicadas. Né? Depois de um tempo ela fecha completamente o vaso e fica assim, completamente cheia de flores todos os dias. E aqui mais uma plantinha pendente, né? Que é a nossa tão lindinha, tão delicadinha, né? De folhagem aqui, tem gente que chama de asa de barata, ou tapete de rainha, ou lacinho de amor, né? Por causa aqui desses estolões que ela solta. As florzinhas também são delicadas e tem diversas cores, né, da folhagem, que variando entre os tons de prata até o chocolate, passando pelo rosa e o avermelhado. É uma planta de meia sombra, né? Então ela não suporta sol forte, sol intenso na folhagem, porque senão você queima as folhinhas. E gosta de substrato rico em matéria orgânica e levemente úmido. Pode ser cultivado muito bem assim em vasinhos, né? Em meia sombra na parede, protegido de sol forte, mas num local de bastante luz. Ou então também pode ser cultivado em jardineira, onde ela fica prostrada, né? Toda pendente e na primavera, no verão, ela produz bastante flores. E vou finalizar esse vídeo com uma plantinha herbácea que tem um crescimento super rápido e florzinhas muito delicadinhas de diversas cores, que é a Torênia, né? Torênia vai muito bem de norte a sul do Brasil, já que ela vai bem tanto em clima frio, né, quanto em clima mais quente, como é aqui na minha região. Então, a Torênia é chamada de amor perfeito de verão, e apesar dela não ser uma plantinha exatamente pendente, ela é muito cultivada em jardineiras, né, já que ela é uma planta que tem um crescimento rápido e não é exigente quanto ao tamanho do vaso. Ela vai bem até mesmo em vasos menores,
flores, né? É ótima então para você colorir, né, um local, uma janela, por exemplo. E as sementinhas dela, né? Uma vez que você tem essa planta, você vai ter sempre, porque ela produz muitas sementinhas, olha. Aqui tá as sementinhas dela, ó, na cápsula que sobra após a floração. E ela germina muito facilmente por onde cai. Então é comum, inclusive, né, o vento levar ela e ela acabar aparecendo em vasos, né, próximos ali da planta mãe onde ela estava plantada. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então eu vou finalizar ela aqui, olha, com essa linda orquídea. É uma orquídea buquezinho, uma epidendro, né? Uma orquídea maravilhosa, mas que eu vou fazer um vídeo separado dela, somente dela, tá? Porque super vale a pena. Olha, aqui em casa ela tomou conta aqui do vaso, ó, tem um cake lindo aqui, né? E ela tá saindo ali daquele vaso, naquele cantinho, né? Onde eu cultivo ela, né? Diretamente no substrato comum, inclusive. Tem um bichinho aqui, gente, me assustei. Um substrato comum, porque ela é uma orquídea que não é comum, né? Geralmente as orquídeas que a gente conhece são cultivadas num substrato especial, que é casca de pinos, né? Ou casca de árvores, toquinho. Mas essa daqui é uma planta que exige um substrato comum, né? Em terra mesmo, adubada, rica em matéria orgânica. Por isso que ela fica assim, né? Com essa haste tão grande, né? E com esse cake aqui tão bonito. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostou, já sabe, curte, compartilha, deixa o seu comentário, a cidade onde esse vídeo chegou, né? Sua dúvida, sua sugestão. Me diga se você também cultiva alguma dessas plantinhas. Beijo pra vocês, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.